hoje nós estaremos dando continuidade aqui a esse estudo, falando sobre os mandamentos citados nas epístolas pelos apóstolos. Na verdade, só são 3 textos bíblicos, 2 pelo apóstolo Paulo e 1 por Tiago. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 2, versículo 21 ao 22: Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba os templos? Então Paulo cita aqui 3 mandamentos do Decálogo, que são os 10 mandamentos da lei de Moisés. Ele cita o mandamento: não furtarás, não adulterarás e não terás outros deuses diante de mim. E vai além desse mandamento dizendo: tu que abomina os ídolos, rouba os templos, porque lá no primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de ti, outros deuses além do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz: abominas tu os ídolos e rouba os templos? Na verdade, pegando essa palavra aqui, como existe hoje tantos líderes religiosos que na verdade são contra a idolatria, os ídolos, abomina os ídolos, bane os ídolos, na verdade, mas que roubam o templo, roubam o povo de Deus, rouba as pessoas, tira o dinheiro delas. Na verdade, abominam os ídolos, mas se fazem ídolos. As pessoas lhe tocam, querem um pouco do seu suor, querem um lenço da sua parte, ungido por ele, e uma verdadeira adoração, e não são repreendidos, não dizem para o povo que isso é idolatria, adoração a um homem, veneração a um homem de carne, de osso, que na verdade é pó, e ao pó irá voltar. Então aqui o apóstolo Paulo cita 3 mandamentos aqui do Decálogo, mas não cita, interessante, a observação do dia do sábado. Ele confirma os mandamentos: não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, mas não faz citação do 7º dia. Também o apóstolo Paulo citou alguns mandamentos também, dos 10 mandamentos do Decálogo, em Romanos 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, veja a observação que Paulo faz. Tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez aqui Paulo faz citação dos 10 mandamentos, cita 4 aqui: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás. E ainda faz um resumo de todos esses mandamentos, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque na verdade, quem ama o seu próximo não furta. Quem ama o seu próximo não mata. Quem ama o seu próximo não adultera. Quem ama o seu próximo não cobiça, não levanta falso testemunho. Mas onde está o mandamento confirmado no Novo Testamento a respeito da guarda do sábado? Esse mandamento lá da lei de Moisés, inclusive no Decálogo, nos 10 mandamentos, onde está? Tiago também faz referência aos mandamentos de Moisés. É o último texto que nós encontramos aqui, fazendo menção principalmente dos 10 mandamentos. Tiago 2,10 diz: porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se tu não cometes adultério, mas és homicida, ou seja, você não comete adultério, mas você mata, você é um transgressor da lei. Tiago afirma 2 mandamentos do Decálogo, mas não faz citação do sábado. Onde está o mandamento do sábado para os cristãos, para a igreja de Cristo? Se é para a igreja guardar o sábado, então por que não é confirmado este mandamento no Novo Testamento?
Então, esses são os textos mais importantes, onde se faz referência dos mandamentos de Moisés do Novo Testamento, onde se faz referência à lei de Moisés. Há outros mandamentos que são confirmados por Jesus, também pelos apóstolos, que depois estaremos falando aqui. Mas o interessante é que ele, ao citar os mandamentos do Decálogo, tanto Jesus como os apóstolos, quando fazem referência dos mandamentos de Moisés, da lei de Moisés e do Decálogo também, que são os 10 mandamentos, nem Jesus nem os apóstolos falam a respeito do sábado. Tanto Jesus como os apóstolos não confirmaram esse mandamento do Decálogo, lembra-te do dia de sábado. Ele é esquecido, mas por que será? Será que ele foi anulado? Será que ele foi substituído pelo dia do domingo? Bem, iremos analisar e estudar no Novo Testamento sobre essa questão para verificarmos se isso é verdade, se ele foi substituído mesmo pelo dia do domingo. E nós estaremos falando hoje também sobre Jesus e o sábado. É muito importante a gente estudar isso, porque existem seitas por aí, pessoas pregando a guarda do sábado, quando na verdade o que se pode pregar sobre o sábado é usar o Velho Testamento, é usar o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não há nenhuma confirmação, não há uma referência que realmente confirme, que ateste esse mandamento para a Igreja de Cristo. Porque este mandamento foi dado para uma nação, a nação de Israel, a nação dos judeus. Mas Jesus veio e fundou a sua igreja. E Jesus trouxe um novo mandamento agora para a sua igreja. E eu pertenço à igreja de Cristo, não sou israelita, não sou judeu. E Jesus guardou o sábado? Se alguém pretende com isso justificar que devemos guardar o sábado também, então temos que guardar a circuncisão, porque Jesus foi circuncidado. A circuncisão, que era uma pequena cirurgia que se fazia nos meninos do sexo masculino. Lucas capítulo 2, versículo 21, diz que Jesus ao 8º dia foi circuncidado, 8º dia de nascido. Então temos também que comemorar a Páscoa judaica, porque Jesus comemorou a Páscoa junto com os seus discípulos, comeu do cordeiro assado e dos alimentos que era comemoração tradicional dos judeus. Está em Marcos 14, 12. Na verdade, nós não encontramos nenhuma referência no Novo Testamento que prove que Jesus tenha guardado o sábado. Pelo contrário, nós encontramos textos mais do que o suficiente que prova que Jesus muitas vezes é acusado de transgredir o dia de sábado. O importante é o que Jesus ensinou sobre o sábado, porque na verdade Jesus viveu no contexto do velho pacto. O importante é o que Jesus ensinou para os seus discípulos, porque eles em breve sairia do velho pacto para entrar no novo pacto, que só teve o início com a morte do testador, que foi Jesus. Então encontramos o ensino de Jesus aos seus discípulos nos 4 evangelhos. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre o ensino de Jesus a respeito da guarda do sábado. E nenhum deles é favorável a se guardar o sábado. Então há uma comprovação de que este mandamento, o 4º mandamento, foi anulado. Vejamos então. Vamos em sequência nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos então ver o que Jesus ensinou aqui. Em Mateus capítulo 12, Jesus ensina sobre o sábado. Nós podemos perceber do versículo 1 até o 8, mas nós iremos aqui dar ênfase aos versículos 1, 2 e o 5. Versículo 1 que diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, os campos de colheita, num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram
a colher espigas e a comer. Sem dúvida, eles estavam fazendo um trabalho, os discípulos de Jesus, para se alimentarem porque estavam com fome. Os discípulos tinham necessidade que eles estavam com fome. E nós também temos necessidades de trabalhar para nos alimentarmos e alimentar nossa família também, sustentar nossa família, porque precisamos trabalhar. Para isso precisamos trabalhar. E se for necessário alguém, no dia de hoje, no tempo da graça, trabalhar no sábado para sustentar sua família, por que não? Se os discípulos de Jesus fizeram isso para se alimentar, então por que não? A família é o bem maior. A família é mais preciosa, muito mais valiosa do que o sábado, o dia de sábado. Deus está preocupado com as pessoas, não com um dia especial. Deus quer que as pessoas sejam salvas e vão morar com Ele eternamente no céu. E não está preocupado com a questão de quebra do sábado, porque as pessoas é de grande valor para Deus. Se não fosse, Ele não teria mandado Jesus para morrer por nós na cruz. Os fariseus religiosos ignoraram essa atitude dos discípulos de Jesus de entrar num campo e começar a colher espigas e a se alimentarem. É isso que os religiosos sempre vão fazer. Vão se levantar contra as pessoas que quebrarem alguma regrinha da sua religião. E não vão concordar, porque na verdade quem é religioso sacrifica o que é de relevância, o que é de importância, mas não admitem que seja transgredido a lei deles, aquilo que é insignificante. Foi isso que os fariseus fizeram. Não admitiram que no sábado os discípulos de Jesus colhessem espigas, mas admitia que eles passassem fome. No versículo 2 diz assim: os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos estão fazendo o que no sábado não é certo fazer. Os fariseus vieram até Jesus fazer uma reclamação, acusar os discípulos de Jesus de quebrarem o dia de sábado. Estavam julgando os discípulos de Cristo. Olha os teus discípulos, o que é que eles estão fazendo no dia de sábado? Quebrando o sábado, colhendo espigas no dia de sábado. Os judeus estavam perturbando a Cristo e perturbando os discípulos de Cristo, perturbando a liberdade cristã. E os discípulos de Jesus precisavam aprender que a guarda do sábado não seria importante para o período da graça. Eles deveriam evitar o legalismo, deveriam evitar a hipocrisia judaica, porque é isso que acontece com todos aqueles que observam regrinhas, leis e vão quebrando os mandamentos relevantes da lei de Deus, como os judeus faziam. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 26, na lei de Moisés, Êxodo 16, 26 diz: 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. Realmente a lei de Moisés, na verdade, está dizendo que não se deve fazer colheita no dia de sábado. Está lá na lei de Moisés, em Êxodo 16, 26. E aí? Os discípulos quebraram o dia de sábado ou não? Lógico, quebraram o dia de sábado. Veja que os discípulos de Jesus quebraram a lei de Moisés. Jesus vai afirmar para os fariseus aqui que eles eram tão cegos que não observava lá na lei que os sacerdotes de Deus, lá no Antigo Testamento, também transgrediam o dia de sábado e ficavam sem culpa. Eles ficavam sem culpa e quebravam o dia de sábado. E os fariseus eram tão cegos que não conseguiam enxergar. E Jesus, como Deus, enxergava isso. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa?
Por que os sacerdotes transgrediam o sábado e ficavam sem culpa? Você sabe por quê? O dia do sábado era o dia em que o povo deixava os campos, deixava o seu trabalho e ia para o templo. E quem trabalhava no templo eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes e os levitas. Era o dia que eles mais trabalhavam, era no sábado. Os sacerdotes, eles tinham que preparar o sacrifício dos animais, preparar todos os utensílios lá do templo para o momento dos sacrifícios, o momento das cerimônias. Eles tinham que limpar o templo. Depois que realizava as cerimônias de sacrifícios, tinha que limpar todo aquele sangue, tinha que cozinhar toda aquela carne, cuidava do templo, cuidava das cerimônias, e eles trabalhavam duro no dia de sábado, os sacerdotes. E Jesus diz, nunca leram que os sacerdotes trabalhavam, era o dia que eles davam mais duro no dia de sábado, que mais trabalhavam incansavelmente, e eles ficavam sem culpa diante de Deus, ficavam sem culpa, transgrediam o sábado e ficavam sem culpa. E tudo isso eles faziam também, é lógico, pelo sustento deles. E quem são os sacerdotes do Deus vivo hoje? Hoje, no tempo da graça, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, disse assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o apóstolo Pedro falou que nós somos o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Deus hoje. Quem crê em Jesus é sacerdote de Deus. Qualquer um que crê em Jesus, que deposita a sua fé tão somente em Jesus. Agora, este é sacerdote de Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento era o sacerdote quem ia até a Deus, apresentar o povo até a Deus. Hoje, nós não precisamos mais de sacerdotes. Jesus rasgou o véu do templo, que separava o povo de Deus, e só o sacerdote podia passar por aquele véu. Do outro lado, no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, que lá estava a presença de Deus no templo. Então, para entrarmos hoje na presença de Deus, não precisamos mais de mediadores, como os sacerdotes. Nós mesmos podemos ir diretamente a Deus, porque Jesus já rasgou o véu do templo. E nós somos os sacerdotes de Deus hoje. Cada um que crê em Jesus Cristo, quem é crente em Cristo Jesus, já pode ir diretamente a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim: e nos fez reino, sacerdotes de Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Nós hoje, cada um que crê em Jesus, ele é um sacerdote de Deus. E se eu sou um sacerdote de Deus e não guardo o sábado, eu fico então sem culpa, pois Cristo já me libertou da guarda do sábado. E eu violo e fico sem culpa. Então, esse é o ensinamento de Jesus. Agora vejamos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Marcos já começa a afirmar que para Jesus, o valor mais elevado neste mundo é a vida humana. E o sábado é insignificante em relação ao valor do homem. Jesus diz assim no versículo 27. Jesus prosseguiu dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que é que tem mais valor? O homem ou o sábado? A alma do ser humano ou o dia de sábado? O que há de mais valor aos olhos de Deus? Para Jesus, o que ele valorizou mais? A vida humana ou a guarda do sábado? Os fariseus haviam se tornado escravos do sábado, escravo da lei de Moisés. No versículo 28, Jesus diz assim: pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quem é o Senhor? Jesus ou o sábado? A quem você serve? A Jesus ou ao sábado? Você tem que escolher. Se alguém
acha que o sábado é tão relevante assim e é uma observação hoje para o tempo da graça que deve ser feito, então você vai ter que escolher ou Jesus ou o sábado. Porque Jesus não admite que no nosso coração tenhamos dois senhores. Ou servimos a um ou ao outro. Jesus mandou que os homens daquela época escolhessem. Ou é ele o Senhor, ou é o sábado o Senhor. A quem você deseja servir? Devemos obedecer à lei do sábado ou ao Senhor, Criador de todas as coisas e de todos os dias, inclusive do sábado? Quem quer servir ao sábado, despreza o Criador. Em Marcos capítulo 3, versículo 4, também diz assim: então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Jesus ensinou. É lícito, é correto fazer o que no sábado, o bem ou o mal? O que devemos fazer no dia de sábado, Jesus está ensinando, é a mesma coisa que devemos fazer todos os dias da semana. O bem e nunca o mal. O que tem de mal alguém trabalhar no sábado, ou até, se for necessário, no domingo, para sustentar sua família, que é o bem maior? Qual é mais importante, o sábado, o domingo ou a família? Ou as pessoas? O pecado é quando não se tem necessidade. O pecado é quando a pessoa trabalha nesses dias sem necessidade, sem um mínimo de necessidade, só por ganância, só por avareza, só por luxo, e quando deixa de servir a Deus. Mas quando a pessoa é um servo de Deus, não deixa de servir a Deus, tem necessidade, então, o que tem de mais? Por que não trabalhar no sábado, no domingo, pelo bem maior, que é a família, que é o sustento do nosso lar? Então Jesus, ele condena toda hipocrisia, toda falsidade. Vamos agora observar em Lucas capítulo 13, versículo 14 e o 15. E depois o capítulo 14, o versículo 5. Então Lucas 13, 14 e o 15, Jesus ensinou o seguinte. Primeiro chegou um chefe da sinagoga, indagando porque Jesus curava no sábado. Esse chefe da sinagoga, tomando a palavra, começou a ensinar para a multidão. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles, para ser descurado, e não no dia de sábado. Assim falou um chefe da sinagoga que ficou irritado com Jesus, porque Jesus curava no sábado. Sabe como Jesus o chamou? No versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócrita. Jesus o chamou de hipócrita. Sabe o que significa hipócrita? Falso. Olha o que Jesus falou aqui. Hipócrita, no sábado não despreende cada um de vocês da manjedoura um jumento ou um boi para o levar a beber? Se um animal de vocês estão com fome ou com sede, vocês vão lá, tira aquele animal, dá água a ele a beber, dá comida para ele não morrer. No dia de sábado vocês não fazem isso? Então vocês são hipócritas. Lucas 14, 5, Jesus respondeu, qual de vós, se cair num poço um filho de vocês, ou até um boi, que esse dia fosse o sábado, vocês iam passar o dia todo para tirar o boi de vocês do buraco? Jesus está dizendo, sabe o que? Desmascarando os fariseus, dizendo, vocês são hipócritas, vocês são falsos, porque vocês querem pôr esse jugo nos ombros do povo para que guardem um sábado, quando vocês mesmos não guardam. Porque se um boi de vocês caírem no buraco, vocês vão quebrar o sábado para que o boi de vocês não morra e vocês tenham prejuízo com isso. Então os fariseus guardavam o sábado ao pé da letra, mas na hora que era para o benefício deles, quando eles viam que ia ter prejuízo financeiro, daí eles transgrediam o sábado para não deixar o seu boi morrer, o seu jumento, ou a sua ovelha. Que hipocrisia, que falsidade. Agora, por fim, no Evangelho de João, vejamos, o apóstolo João falou sobre esse assunto.
Na verdade, o apóstolo João trata mais das acusações que os judeus fazem de Jesus, que os fariseus fazem de Jesus, sobre a guarda do sábado. São acusações. Em João capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João 9,16, parte A, diz assim: por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então o apóstolo João, ele fala das acusações, das perseguições que Jesus passa na vida por causa do sábado. E os judeus perseguindo Jesus. Jesus foi perseguido, Jesus foi acusado, quiseram matar Jesus, foi acusado de não ser de Deus, porque não guardava o sábado. Tudo isso Jesus passou, tudo isso Jesus sofreu. Pelos judeus, perseguindo, na cola de Jesus ali, uma pedra no sapato de Cristo. Ali, acusando, querendo matá-lo, querendo destruir, tirar a vida do Cristo. E nas epístolas, nós encontramos também algumas referências que falam sobre esse assunto, e estaremos no próximo programa comentando sobre esse assunto pelos apóstolos do Senhor. E eu gostaria de orar por você nesse instante, para que você possa crer em Cristo como teu Senhor, para que você possa se desprender, se libertar de tudo aquilo, não só da lei de Moisés e da observância de algum dia especial, porque tem pessoas que são presas à sexta-feira, por exemplo. No dia da sexta-feira é sagrado, aquele dia como se fosse mais santo do que os outros dias. O teu Senhor tem que ser Jesus Cristo. Se você quiser ser justificado por Deus, se você quiser ser perdoado por Deus, se você quer ter os seus pecados perdoados, você tem que confiar em Jesus e desprender de tudo. Você tem que desprender de tudo que é religioso, se desprender da idolatria, se desprender da crença em homens e em objetos. Você tem que se desprender de toda a superstição. Você tem que se desprender e se libertar do pecado para crer na justiça de Cristo, que justifica o pecador. Você tem que colocar e centralizar sua vida em Cristo, pôr um trono no seu coração e nele convidar Jesus e dizer assim para Jesus: Jesus, esse trono eu fiz para ti. Quem agora comanda a minha vida é o Senhor e nada mais. Tu és o centro da minha vida, a mais nada adorarei, a mais nada servirei, tu és o meu Deus. E você pode orar nesse momento, confessando Jesus como teu Senhor, e dizendo para Ele assim: Senhor, eu sei que o Senhor está à porta do meu coração e bate, desejando ser o Senhor da minha vida, desejando controlar toda a minha vida, desejando estar no centro da minha vida, desejando se sentar nesse trono, no meu coração. E eu abro a porta dele e quero que o Senhor reine na minha vida. E eu quero me entregar agora de corpo e alma, entregar plenamente, completamente a ti. E desejo que o Senhor possa perdoar meus pecados, o Senhor possa varrer toda essa casa suja que é meu coração, que é a minha vida, e o Senhor possa limpar todo o meu coração dos meus pecados, fazer de mim uma nova criatura, uma nova pessoa, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Eu entrego a minha vida a ti, me salva, me liberta, me dá o perdão, segundo a tua graça, a tua misericórdia. É em teu nome que eu oro. Amém.